Nos últimos tempos, os consumidores observaram que nas gôndolas dos supermercados apareceram vários produtos alternativos derivados do leite, como as bebidas lácteas. Uma matéria veiculada recentemente em um portal de notícias questiona: essas bebidas lácteas são saudáveis? O entrevistado responde: o soro de leite pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. A reportagem traz ainda uma série de informações sobre a composição do leite, do soro e a de uma bebida láctea, conforme apresentado no tabelão. Então ele falou aqui no contexto da bebida láctea, falou uma fala do entrevistado, e aí começa a ficar um ponto importante para a gente ficar atento, e deu a tabelinha para mim que compara. Tabela 1 e 2 aqui, né? Tabela 1, a composição do leite integral, do soro da bebida láctea, e a tabela 2, a composição do leite desnatado. Fechou. Tem umas observações que eu vou ler daqui a pouco para vocês aqui. Vamos focar em resolver parte por parte. Primeira parte. Com base na informação das duas tabelas, então A1 e A2, você concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda da declaração atribuída ao entrevistado? Justifique sua resposta. Quem é o entrevistado? Esse cara que falou isso aqui, o entrevistado responde. Então, as aspas mostram o que eu tenho que analisar. Pessoal, esse é o padrão que a Unicamp coloca quase todo ano. Te dá uma sentença, uma afirmação, um trecho de um livro, um trecho de um artigo, uma fala hipotética de alguém e fala: você concorda, discorda, ou concorda parcialmente, discorda parcialmente, enfim, tem várias gradações. Mas o cara falou uma coisa que tem razão ou não? Aí vamos ver o que o cara falou. O soro de leite, o soro tá aqui, ó, pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado. Similar não é igual, porém sem gordura. Então vamos lá, gordura. O soro tem meio grama, o leite desnatado tem 1 grama. Similar ao leite desnatado. Beleza, tá? E quase sem gordura. Então, beleza, tá coerente. O soro tem 1,5 grama de proteína e o leite desnatado tem 5,8. Então aqui tem um problema. Então, tipo, aqui, ó, isto aqui não tá batendo. Tá bem fora. Bem fora. Aqui, o meio com 1 parece bastante. A lactose do soro é 9,8 e do leite desnatado é 10. Praticamente igual. Beleza? Agora, o cálcio do soro é 70 e do leite desnatado é 260. Então, quando ele fala que o soro de leite pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura, ele não está correto. Então, eu vou falar que ele está parcialmente correto. E aí, esse é o cuidado, porque se for bater o olho, você fala assim, peraí, a gordura não é zero, não bateu o cálcio, não bateu a proteína, lactose mais ou menos, mas isso eu concordar parcialmente. Então, concorda, você concorda, então você vai escrever concordo, né? Concordo parcialmente. Eu não vou escrever uma resposta aqui padrão para você, não. Eu vou te dar uma dica, tá? Você tem que colocar o que nessa questão? Que a porcentagem, né, a concentração de gorduras e lactose nos dois, no soro e no leite, são coerentes, são concordantes. Então, usando o que ele falou aqui, são similares, beleza? Porém, a quantidade de cálcio e proteínas não é similar. Então, ele falou uma coisa que não é 100% verdade, funciona para metade dos tópicos. E aí, você tem que responder isso aqui. Então, ele esperava que você enxergasse esse ponto aí, chave, no meio da solução. Era isso, tá? E repara, é falar se concorda total, parcial, discorda e justificar a resposta. Não se esqueça de justificar, tá bom?
Apontar quem coincide, quem não coincide, quem é similar ou não, justifica claramente. Ele queria justamente isso de você. Esse é um padrão da Unicamp que você tem que ficar atento. As tabelas, os gráficos, todos têm informações que vão ser relevantes. Então, analise com calma, tá? Primeiro ponto, show. Vamos ver o segundo ponto, letra B. Letra B, se não é conta mesmo agora, tá? Ele mandou assim: considerando que os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que se informa no rodapé da tabela 1. Então, peraí. Tabela 1. A composição da bebida láctea foi calculada considerando uma mistura de 60% soro, 40% leite integral. Então, beleza. Então, a bebida láctea é 60 do soro, 60 do soro, desculpa, 40 do leite. Então, beleza, tranquilo. É... E que os outros dados da tabela sejam corretos. Então, tipo, o resto tá beleza, tá? Só a bebida láctea você não sabe se tá certinho aqui. Ah, há algum erro nos dados da tabela da bebida láctea? Então, tipo assim, se ele considerou, fez os cálculos usando esse aqui como referência, que é o que está correto, tá? Calculados em conformidade, esses dados que ele obteve, 2.4, 4, 9.8, 95, estão corretos? Como é que calcula? Vou usar qual cálculo aqui para química? Cara, isso aqui não é estequiometria. Isso aqui é uma questão de matemática. Média. Como é que eu resolvo ela, na verdade? Vamos ver aqui. Ó. Vou ter que analisar ponto a ponto. Então, vou analisar primeiro as proteínas. E aí não preciso falar disso aqui de novo, tá? Quer dizer, preciso. Né? Vou reiterar. Organize sua resposta. Deixa mais fácil de ler possível, tá? Proteínas. Pessoal, se eu estou usando 60% de soro e 40% de leite, então, se eu usei lá 6,6 gramas de proteína em 200 ml, é tudo um copo aqui, é o mesmo volume, e eu usei 40% do leite, eu multiplico 6,6 por 0,4. E se eu usei 60% de soro, eu vou multiplicar 1,5 grama, quantidade de proteína no soro, vezes 0,6, que é a fração. Tá? Tirando daqui. Beleza? Essa conta vai dar o que para mim? Vamos fazer aqui ao vivo para você ver. Calculadoras. Vou pegar aqui. Cadê a calculadora? Apareceu. 6,6 com 0,4, 2,64. Tá? Mais 1,5 vezes 0,6 o total dá 3,54. Isso é o que tem que ter de proteína, se esse valor está certo, na bebida láctea. Só que eu encontrei 2,4. Então, tipo assim, o valor aqui está errado. Eu esperava 2,4, eu dei 3,54. Beleza? Vamos ver o outro. Agora vamos calcular gorduras. Gorduras. Gorduras vão ser, para o leite integral, 8 gramas vezes 0,4, 40%, mais meio grama vezes 0,6, que é 60%. Cara, 8 vezes 4 é 3,2. 3,2 com meio vezes dá 0,3, dá 3,5. E ali deu 4, o valor esperado, né? Então temos algum problema aqui também, tá? Quer conferir se não fiz cálculo errado? Acho que não. 0,3 com 3,2, isso mesmo, certinho. Então, outro erro. Lactose. Lactose. Eu tenho do leite integral, cara, 9,8 vezes 60%, vezes 40%, mais 9,8 vezes 60%. Aqui não precisa nem você fazer conta, tá? Porque
quase botar 9,8 aqui dentro, 0,4, você dá 1, então dá 9,8. E aí, é o valor que é igual aqui, ó. Então não teve problema. Então esse valor deu certo. Seria realmente esperado 9,8 gramas. Beleza? Vamos lá. Próximo, vou ver o que vocês estão falando aí já, tá? Próxima parte, cálcio. Cálcio. Cara, o cálcio deu 280 miligrama, né? Vezes 0,4 mais 70 vezes 0,6. Então, ó, 280 vezes 0,4, 112. 70 vezes 0,6 vai dar 154 o total. Também não deu certo, né? Deu ruim, deu 95 esperado. Então, ainda não rolou. Então, eu fiz a conta para provar para vocês que tinha um erro aqui. Agora vamos ler o que ele perguntou, que vocês estão falando aqui, tá? Considerando que os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que se informa no rodapé, então o rodapé está certo. Há algum erro nos dados da bebida láctea? Pessoal, na minha visão, você tem que fazer o cálculo de todo mundo aqui no caso. Como é que você vai saber? Como é que você vai provar para ele? Tem que justifique, ó. Que fala assim, lactose está errado, só lactose está correto, o resto está errado. Como é que você pode provar isso? Tem que falar. E no final disso dá tipo um laudo, né? Algum erro? Sim. Os dados de proteínas, gorduras e cálcio estão errados. Bom, claro, sem transtornos. Chique. Questão boa, mas você vê que não tem química praticamente. Unicamp, segunda fase. A Laura falou assim: poderia fazer só da proteína? Ele perguntou: há algum erro nos dados? Tem que mostrar. Se tem, quais são? Eu entendi isso? Eu entendi assim, ó, Laura. Alguns erros. Você fala proteína, você está supondo que só aquele é o erro. Entendeu? Letícia Debona, Letícia, tudo bem? Mestre, poderia responder por meio de uma tabela representando cada média que eu fiz de gorduras, proteínas? Não, pode sim, entendi. Foi claro isso a pergunta, ô, Letícia. Pode sim, tipo, fazer isso que eu fiz aqui numa tabela, por exemplo. Você entendia isso mesmo, né? Pode sim. Ô, Laura, para completar sua pergunta, valeu. Assim, sempre que for um cálculo para indicar erros, você pedir assim, existe algum erro? É porque ele nunca vai perguntar, existem alguns erros. Porque senão ele vai te dar a dica que tem muita coisa errada. Então, como é só checar a média, e entendi que ele queria que você fizesse essa média aqui mesmo para checar isso, faz todos, que é um cálculo rapidinho, tá? Senão a questão seria feita assim em 5 minutos. E não é o intuito dessa questão fazer em 5 minutos, é pra você provar que tem erros. E tem mais de um erro, inclusive. Fechou?